Olá, terráqueos, muito bem-vindos a mais uma edição do BitTalk Podcast. O podcast que é baseado em comunicação, vendas ou empreendedorismo, ou seja, se você comunica, se você vende algo, se você empreende, seu lugar é aqui. E hoje é com muito orgulho e muita honra que eu estou entrevistando o doutor Arthur Cevalho. Muito boa tarde, doutor Arthur. E aí, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, Lela? E aí? Muito bem-vindo. Bom, obrigado pelo Vamos. convite. Vamos ver aí o que você quer perguntar, vamos ver o que a gente pode trazer aí para você. Exatamente. Como a gente já conversou previamente, Uhum. eu acho que o seu nome é muito legal porque você é um cara muito inteligente. Então, eu entendo que você tem muita coisa para agregar para a turma poder assistir, ouvir, escutar e Uhum. contar um pouco da tua experiência de vida. Uhum. Não só na medicina, se você quiser falar qualquer outra coisa, fica à vontade. A gente vai batendo um papo aqui, tá certo? Legal, bora. E muito bem, para a gente começar, vamos falar, vamos lá para trás. Antes do Arthur virar médico, como que foi isso? Você sempre sonhou com a medicina? Você pensava em algum outro curso? Você teve o apoio de alguém? Você escutou alguém? Como que foi essa tua trajetória lá ainda na sua adolescência? Certo, então vamos lá, né? Acho que quando eu era criança, meus pais sempre deram um apoio completo, né, para mim e para os meus irmãos, de escolher o que a gente quisesse. Então nunca teve uma pressão, eu quero que você faça isso ou aquilo, quero que você faça direito, faça medicina. Tem muita gente que tem essa coisa do pai ter uma expectativa grande, Ah, né? E os sim. nossos pais não. Eles sempre deixaram muito aberto e você faz o que você quiser, onde você se sente feliz. Então a gente sempre teve esse apoio e essa base de saber que eles apoiariam a gente qualquer que fosse a nossa escolha. Então isso é muito legal, que eu acredito que foi uma coisa muito boa que eles fizeram pra gente. Legal. Qualquer que fosse a minha escolha, eles estariam lá para me apoiar, Uhum. né? Então isso é uma coisa que dá muita segurança pra gente, né? Ter uma casa que apoia a gente pro caminho que a gente quer escolher, que a gente quer seguir. Ah, sem dúvida, uma base é vital, né? É, tudo, Primordial. sim. E E aí, na verdade, assim, eu sempre tive muitos interesses, na minha adolescência, infância, sempre gostei de um monte, mil coisas, enfim. Tinha uma facilidade maior, assim, para exatas. Então, das matérias, eu ia bem na maior parte das matérias, mas eu tinha uma facilidade maior para exatas, que era minha área mais forte, assim, de competência ali no colégio, né? Uhum. E é, E tem um aspecto, eu acho que relacional, que eu gosto muito de conhecer o ser humano, de conhecer novas pessoas, entender o ser humano, né? Entender as outras pessoas. E aí na verdade, eu fiz uma orientação vocacional, que ela Hum. com várias sessões, você faz, a pessoa é uma psicóloga especializada, né? Então você faz testes, faz conversas, faz a terapia ali para ela entender toda a dinâmica, ela faz um relatório grande e é bem interessante que eu li esse relatório, tipo, uns 15 anos depois, e ela me descreveu perfeitamente, assim, muito melhor, né? Me entendia muito melhor do que eu me entendia na época. Então, isso é interessante, como os psicólogos conseguem, tipo, te, te entender, né, com o instrumento que ele tem ali do trabalho. E aí uma das áreas que eu queria seguir antes era cinema, que não tem nada a ver, né? É. E tem nada a ver com medicina. E, e aí ela deixou o cinema e a medicina como opção. E foi uma opção que surgiu naquele momento. Ela falou: Olha, eu acho que por várias dinâmicas, várias coisas que você tem me mostrado, seria uma área para você pensar. É uma coisa que você admira, que você idealiza, por um lado, e, enfim, e aí ela deixou ali como uma opção. E eu cheguei a prestar as duas coisas. No terceiro ano, não passei em nada, fiz um ano de cursinho, e aí passei em medicina. Aí foi. E acho que depois, ali no primeiro, segundo ano de faculdade, eu fui me encontrando realmente. Que eu vi que esse lado de entender o ser humano, de ajudar as pessoas, é algo que me pegou muito. De realmente ver um propósito ali, né? É muito enriquecedor, porque você conhece
tudo da vida humana, né? Acho que você conhece muitas histórias no hospital, né? Pessoas de todos os tipos, né? Todas as pessoas acabam passando tem algum problema de saúde na vida e como que Uhum. aquilo impacta na gente. Então, as pessoas que ficam doentes, elas muitas vezes querem saber por quê, por que que isso aconteceu comigo. Então, isso é uma coisa muito profunda que a gente tem que lidar no dia a dia. Então, Uhum. isso foi algo que eu fui me encontrando realmente na medicina com isso, assim. Acho que me encontrei muito, eu vejo que é uma oportunidade ser médico, ter um propósito naquilo que você está fazendo, te traz satisfação, que não seja só uma coisa mecânica, só ganhar dinheiro, é uma coisa que você pode realmente ter algo além, né, naquilo que você faz, encontrar um significado, né? Então acho que isso me dava muita satisfação assim na profissão. Pô, que legal. E você fez o teste, você estava evidentemente no ensino médio, né, no colegial É. ainda. Terceiro ano, não passou cinema, não passou para medicina. E aí depois você já focou em medicina. Aí no cursinho foquei em medicina. Foquei. Prestei, mas não prestei muitos, né? Prestei 4 provas. E das quatro entrou onde você entrou Entrei e em já uma só. seguiu. Entrou onde você tinha que entrar. Isso, isso. Muito bem. Boa, arte, legal. Deixa eu ver aqui. E a gente falou de medicina. Só que a gente sabe que um médico são, desculpa, são 6 anos, certo? Ah, sim, 6 anos, mais Seis a anos. residência, Mais residência. isso. Durante a tua jornada dos 6 anos da medicina, quando que apareceu a anestesiologia e quais eram outras potenciais carreiras que você pensava, poxa, dá para trilhar esse caminho, não dá? Como que foi isso daí? Você já viu que eu sou meio indeciso, né? Então, Não, entre cinema e medicina tá ali, vai, tá na boa. ali. Quem achar que é contra. Então, a medicina tem esse aspecto que quando você entra lá, quando você vai prestar residência, é meio que outro vestibular, né? Uhum, E é um leque gigante de opções. Você pode trabalhar né, vamos pensar lá, tem o radiologista que fica vendo a ressonância, mas tem o clínico que vai atender, tem o psiquiatra que é muita consulta, muita conversa. Tem o cirurgião que vai corte e costura ali. Tem 1000 áreas diferentes, né? uhum. Tem saúde pública, gestão de sistemas de saúde, gestão hospitalar. Então é extremamente amplo, né? E aí eu fiquei também, durante a faculdade, gostava de tudo, não sabia o que eu queria. Logo no primeiro ano, tem um vizinho dos meus pais, que é amigo da família lá em Campinas, ele é professor de medicina na Unicamp e anestesista. Desde o primeiro ano ele me levava lá, eu não fazia medicina lá na Unicamp, fiz na Unifesp, mas ele me levava lá, fui várias vezes acompanhar ele lá na anestesia e é, o meu avô era anestesista, né? Um avô meu e um tio Não meu. sabia disso. É, um Pô, que avô e legal. um tio meu anestesista, meu avô era já falecido. E esse vizinho nosso, que é professor de anestesia na Unicamp, ele falava: Eu acho que você vai fazer anestesia. Lá no primeiro ano, eu nem sabia nada. Ele estava lá na anatomia, ele falava: Eu acho que você vai fazer, porque seu avô seu tio você tá na família e tal. E... Mas eu tinha uma avó pediatra também e um avô cardiologista. Três Uhum. avós médicos, né? Mas enfim, eu acompanhei com ele, sempre foi uma área que eu achei interessante, ele tinha um interesse. Eu tenho. E aí eu, ao longo dos anos, enfim, fiquei entre a clínica, seria atender os pacientes ali, clínica ou anestesia, né? E aí no final eu acabei escolhendo anestesia. Uma das coisas que chama atenção na anestesia, o que é interessante, assim, é a anestesia ela tem o menor tempo entre o que você faz e o resultado de todas as especialidades. É, praticamente é É, instantâneo, né? praticamente é. Então, se você pensar assim, o clínico, né, ele vai lá, vai tratar a sua pressão alta. Você tem pressão alta, isso é uma coisa que você vai tratar o resto da vida. E ele vai tratar isso, ele vai reduzir o seu risco de ter um infarto, de ter um acidente vascular encefálico, né, um Uhum. AVC lá na frente. Então ele está te tratando agora, mas o resultado disso é daqui 10, 20, 30, 40 anos, Sim. né? Então é um delta T ali longo, né? Uhum.
Agora, a anestesia não. Ela é a especialidade que tem esse gap aqui, o mais curto de todos. Então, é assim, o cara teve uma alteração, a pressão subiu, né, durante a cirurgia, eu vou lá e faço o remédio na hora e resolve na hora. É tudo questão de segundos, minutos. Então, tem esse aspecto interessante, assim, da especialidade. E o outro aspecto interessante é que você trata os pacientes de todos os tipos, né? Você trata desde bebê recém-nascido, ou às vezes a cirurgia no bebê dentro do útero tem, né? Que é Sim, sim. intraútero, cirurgia fetal, que a gente chama, e até idoso, ou mulher que vai ter filho, qualquer cirurgia, né? Então, transplante. Então, você vê todas as áreas da medicina. Você vê cardiologia, vê neuro, gastro, você fica em contato com todas as áreas da medicina, entendeu? Uhum. Oftalmo, ortopedia. Então, tudo a gente acaba vendo no dia a dia. Isso é bem interessante também. Então, dentro da anestesia, você ainda consegue ter um leque ali de opções. Uhum. Eu quero ser um anestesista, mas eu gosto de criança. Então, você vai para anestesia pediátrica. Eu gosto de cardio. Então, você vai lá para cirurgias cardíacas. Você consegue ter essa leque de opções também dentro da anestesia também. Isso que Uhum. é algo interessante. Arte, em relação a esse leque, tem especialização para cada um deles? Ou você ou a sua prática vai te conduzindo para isso? Como que é? Então, no Brasil, a gente tem programa de especialização, não é uma subespecialidade, não Uhum. são subespecialidades com sociedade Sim, sim. reconhecidas, né? Mas a gente tem programas de especialização em anestesia pediátrica e cardíaca. Uhum. Acho que são esses os programas de especialização que tem. E no dia a dia, tem outros cursos, né? Tem curso de especialização em anestesia regional, que são bloqueios regionais, mas isso Uhum. pode ser usado em vários tipos de Sim, cirurgia. sim. Uhum. E, mas acaba que acontece muito isso, da pessoa ir para a área que ela gosta por afinidade, ou às vezes por uma questão de emprego, né? De conseguir um emprego num hospital Sim, sim. X, Y. Uhum. Então a pessoa acaba indo no dia a dia, ela acaba muitas vezes nichando ali o trabalho dela numa área. Uhum. É bem variável, né? É bem variável no Brasil, assim, se a gente pensar, cada um acaba trilhando o seu caminho aí. Pô, legal, legal, muito interessante. Doutor Arthur, se hoje você pudesse. Arthur, que é doutor Arthur? Não, Arthur, Arthur. Arthur, se você pudesse voltar no tempo agora, lá em 2000 e... Que ano que você entrou na faculdade? 2011? Não, você formou 2011, 2011? formei em Você 2011. entrou em 2006, é isso? 5? Sei lá. Seis. 6. Seis, né? Seis. Se você pudesse hoje, 2025, dar um conselho para aquele Arthur que entrou na faculdade, você falaria o que para ele? Você falaria alguma coisa para ele? Do jeito que Essa aconteceu, tá pergunta é bom? capciosa, hein? É, olha, difícil, não sei. Acho que uma das coisas que é bem importante, assim, né? Talvez para o jovem, é assim, a gente tem que ter resiliência, não desistir, Uhum. né? Porque a gente sempre vai ter barreiras, Ah, são sim. sempre dificuldades. E até hoje a gente tem, todos os momentos da nossa vida a gente vai ter sempre dificuldade. Então a gente tem que ter esse ímpeto de achar uma coisa que a gente acredita e, e lutar por aquilo, né? Ir até o fim. Então acho que isso é uma coisa que eu falaria, talvez. Né? Boa. Bom Acho que conselho aí, ó. é. Coach Arthur. Arte, eu fiquei com uma curiosidade também que você falou agora a questão do resultado do seu trabalho, né? Do resultado do trabalho do anestesista que você acaba vendo quase que instantaneamente, quando não instantaneamente. Sim. Você começou a ter essa visão depois que você entrou na anestesiologia? Te falaram isso? Naquela época do início da faculdade, essas pessoas já te davam essa visão ou você passou a enxergar isso ao longo do tempo? Olha, na minha faculdade a gente já tinha a gente tem uma boa exposição Uhum, para as diferentes especialidades. Então a gente já tinha essa noção. Mas existem faculdades que o pessoal não passa, né? Às vezes tem uma exposição menor a diferentes uhum, especialidades. Então, existem alguns cursos de medicina que a pessoa acaba não acompanhando, às vezes, o anestesista.
Não tem um estágio para ele acompanhar o anestesista. Ou às vezes é um estágio muito curto, 2, 3 dias. Então Aí varia não. muito de instituição. Na Hum, nossa, a gente tem uma boa exposição, sim. pô, que legal. Então a gente tem um estágio, 2 estágios, né? Então a gente tem estágio, dá para passar bastante tempo, entender a dinâmica assim, da especialidade. Isso é bem importante, né? Então, se você é aluno de medicina, não tem um estágio numa certa área ali que você tem curiosidade de conhecer, é bem importante ir lá, conhecer, ter essa exposição a diferentes especialidades durante a faculdade, né? Uhum. Justamente para informar a sua decisão do que você quer prestar, né? É uma Então, decisão isso é, extremamente importante, sim, né? com certeza. Uai, te fala uma coisa pra mim. Me formei, médico. Uhum. Ainda tem aquele ritual de pegar o carimbo e sair carimbando todo mundo, que alguns médicos faziam antigamente. Carimbo de Não sei. CRM, saía. Pá, pá, pá. Fui carimbado por um amigo meu, É? sabia? Eu lembro, legal. Bom, Arti, e aí? Me formei, sou médico. E aí? Como que foi o teu primeiro dia depois de CRM na mão, faculdade concluída? Como que foi o início da Uhum. tua atuação efetivamente como médico, com o seu CRM em Aham. mãos? É, Então, a primeira coisa que você faz é pegar um plantão, né? Plantão de pronto-socorro, geralmente. E aí, assim, os plantões que eu fiz foram tranquilos, mas geralmente tem outros médicos mais velhos. Aqui em São Paulo é um lugar bom de entrar no mercado de trabalho, porque tinha outros médicos mais velhos, geralmente te recebem bem, te, te oferecem ajuda, te dão suporte. Se você tem alguém que você conhece no serviço é melhor, né? Uhum. Mas geralmente o médico que se forma ele acaba indo para isso, né? O que tem disponível ali é ir para um plantão de pronto atendimento, pronto-socorro, alguma coisa assim. Geralmente é isso que a gente faz. E aí, como que você vai migrar depois para a especialidade em si? E aí você presta a residência, né? Presta a prova de residência. Que está cada vez mais concorrida também, né? Então, muitos médicos se formando, as vagas de residência acabam não conseguindo acompanhar o número de vagas de faculdade, né? Uhum. Então, a prova vai ficando cada vez mais concorrida. E tem já, quando eu fiz faculdade, já tinha um monte de cursinho, né? Tem um monte de cursinho, o pessoal faz o cursinho, estuda muito e aí consegue passar em alguma prova, enfim. Então, Mas depois da é uma faculdade, concorrência grande, já trabalhando, você tem que fazer um cursinho que deve ser Isso. muito mais pesado do que o antes da faculdade para conseguir entrar, porque o número de vagas É não bem atende à restrito, demanda é. de alunos que se formam. Não atende a demanda. E essa turma que não entra, a gente continua estudando para Continua ou por nessa ou uns outra anos, especialidade. o que acontece é eles continuam estudando por alguns anos e muitos acabam ficando sem, né? Muitos médicos não têm especialidade no Brasil. Que eles se formam generalista, certo? Isso, é médico Uhum. generalista, Não é um atende. clínico geral, é um generalista, Médico certo? generalista Uhum. atende normal, né? Pode atender lá na saúde da família, numa clínica, ele pode abrir o negócio dele também, Uhum. enfim. E aí o que acaba acontecendo é isso. O médico vai viver o resto da vida sem ter a especialização. Entendi. Isso é bem comum no Brasil. Mais da metade dos médicos que se formam não tem vaga de medicina. Nossa, eu não sabia que era tudo isso. É um número bem, bem grande. E Uhum. tem um esforço de abrir mais vagas, né, de residência. Mas tudo isso demora tempo, né? Uhum. Demora tempo, Demora estrutura, recurso, tempo, é um cenário exato. muito grande, mesmo porque não é só, aliás, não é só para anestesiologia, né? Para todas Todas as as especialidades, especialidades, né? sim. Entendi. Eu já vou entrar nesse negócio que nem você falou agora de abrir o seu negócio, abrir o seu consultório, a clínica. Mas Uhum. antes eu quero falar um pouco sobre alguns mitos que se fala sobre anestesia. Tá, Vamos ok. lá. Aí você me Sim. fala se é verdade ou mito e fique à vontade para. Para Que nem prova de comentar. criança, justifique sua Beleza. resposta. Mito número um. É possível a anestesia acabar e o paciente acordar e sentir tudo no meio da cirurgia? Ah, tá. Então, estar lá durante a cirurgia e acordar, né? Então, isso é possível isso acontecer, certo? É muito, extremamente raro, tá? Então, antigamente, tinha alguns tipos de cirurgia que tinham um risco um pouco maior disso acontecer. Tem até um filme, né, sobre um caso desse. Eu não sei se você já viu esse filme. Que ele vai fazer uma cirurgia cardíaca e acorda.
durante a cirurgia. Você não viu esse filme? Não, mas meu. Tem esse. É legal o filme, vale a pena. Esqueci o nome, mas Depois enfim, a gente tem esse procura filme. aí. Uhum. É. Então dá pra acontecer. Dá pra acontecer. É, hoje em dia, por que que é muito difícil isso acontecer hoje em dia? Porque a tecnologia melhorou muito, entendeu? A tecnologia melhorou. Então hoje a gente tem monitores, por exemplo, que a gente coloca para ver a atividade cerebral. E a gente vê por esse monitor se a pessoa está dormindo ou não. Outra coisa que mudou é que a gente coloca os medicamentos, e os medicamentos eles têm curta duração, mas a gente coloca numa máquina que vai infundindo o medicamento continuamente, Entendi. tá? Então, isso já também traz muito mais segurança para o procedimento, né? Então, assim, desde que eu estou na medicina, isso já é uma coisa extremamente Difundida aí. rara, Uhum. né? Ah, sim, Extremamente de raro acontecer acontecer. algo assim, da pessoa... É tão raro que é uma coisa assim que eu nunca vou ver acontecer na minha vida, É isso que eu ia perguntar, se entendeu? você já tinha presenciado ou É. não. Não, e se você pegar vários anestesistas, a maioria deles nunca vai ter visto isso acontecer durante a vida deles, porque é uma incidência menos do que 1 para 100 mil, Uhum. certo? Então Que bom. é muito raro de acontecer. O que que pode acontecer normalmente? No momento que a pessoa está acordando da anestesia, então acabou já, a cirurgia já acabou, mas naquele momento que ela está acordando, ela está um pouco desorientada. Sim. E às vezes ela pode ficar um pouco desorientada, não saber o que está acontecendo, ficar um pouco agitada. Então, e nesse momento pode ter essa sensação de acordei durante alguma Ah, coisa, sim. ter essa sensação de desorientação. Isso é normal acontecer. Pode ter esse período assim, mas não é uma coisa que a pessoa acordou do meio ali da cirurgia. Geralmente essa sensação estranha que as pessoas têm é no final, depois que acabou tudo, na hora que ela está despertando mesmo, ela acordar mais desorientada, mais agitada, e pode dar essa sensação ruim de não saber o que está acontecendo, né, não saber onde está. E aos poucos ali, dentro de alguns minutos, tá, o medicamento vai saindo, aí a pessoa vai recobrando a consciência. Ah, tá, lembrei, agora que eu lembrei que eu estava aqui operando, tudo bem. Então, Não, esse legal. momento pode ter essa sensação. Mas já é sempre no pós, né? É, Então. isso depois, no pós. Uhum. Não, legal. Agora que você falou, eu lembrei, eu fiz uma cirurgia de grande porte em 2017. Eu lembro que eu tava na maca, assim, quando eu acordei. Eu não sei se é de propósito, tem pra mim que senti um relógio bem grande na parede, perto da turma da recuperação. Eu lembro, sem brincadeira, eu olhei, 4 horas, 5h30, 5h30. Eu olhei, eu dei uma piscada. Eu lembro que eu dei uma piscada. Passou 1h30. Aí eu fui acordando e fui acordando mesmo, assim. Eu Uhum. fiquei lá na recuperação. Não acordei agitado, não achei que Sei. nada. Mas agora que você falou isso daí, eu lembrei desse episódio. Mito número 2. Aliás, verdade ou mito? Medo de morrer por conta da anestesia geral ou de não acordar depois da anestesia. Apesar que se Sei. encaixa aí no, É, as nesse pessoas que você falou, perguntam né? isso, né? Ah, tem chance de eu não acordar? Então, não tem. É praticamente é muito difícil, tá? Sim. Vamos lá. A anestesia geral, há 100 anos atrás, tinha um risco maior, né? Tanto pela tecnologia da anestesia em si, quanto pelas técnicas cirúrgicas. Sim, claro. Então, a mortalidade era maior. Quanto, você vai falar? Mais ou menos 1 para cada 2.000 pacientes. Ou seja, uma chance de óbito alta. Sim, sim. Isso há 100 anos atrás. E com o tempo, isso foi caindo, caindo, caindo. Hoje é 1 para 200, 250 mil. Então caiu Nossa. muito. Então aumentou essa segurança mais de 100 vezes ao Uhum. longo de um século. Isso foi graças à tecnologia. Então os medicamentos mais seguros, né, os fármacos que a gente usa, a monitorização. Então a gente vai lá ver os seus batimentos cardíacos de forma instantânea, né? Eu estou vendo a oxigenação no seu sangue. Então imagina você lá 100 anos atrás, não sabe nem que dá para medir a oxigenação, essa tecnologia não existe, né? Não tem lá um monitor para eu ficar vendo os batimentos em tempo real. Eu tenho que ficar lá, tudo, né, clínico, ficar olhando o paciente, pondo a mão no pulso, né? Eu quero medir a pressão, ele tinha que Exato. ficar indo lá Sentir, né? medindo a pressão manualmente. Então, imagina que a gente foi de um período que era tudo manual, tudo
com controle pior, né? Então, hoje eu quero dar uma anestesia inalatória. Eu vou lá, eu vou dar 1% de concentração. Eu tenho uma máquina que ela faz exatamente aquela concentração. Imagina que há 100, cento e tantos anos atrás não tinha, essa máquina não existia. Exatamente. Então, a sua concentração ali era mais difícil, de você controlar tudo era mais difícil. Então, a mortalidade teve uma queda absurda, assim. É a especialidade médica que mais teve ganhos em segurança Que da bom, né? história. Que É. bom. Que bom. Então, isso permitiu que as cirurgias ficassem cada vez maiores, né? Uhum. Então, antes você ia tirar um cisto, um pequeno tumor, já era um problema grande. Hoje não, hoje faz transplante cardíaco, faz cirurgias muito maiores com um resultado excelente, né? Então, isso vem toda a evolução, mostra a evolução da especialidade, da tecnologia, enfim. Poxa, que É. legal. Muito bem, muito bem. Mito número 3. Medo de ficar paralisado após uma raquianestesia. Eu achava legal você explicar pra gente um pouco, em poucas Hack, palavras, o que né? que é uma raquianestesia para É, todo mundo entender. não, perfeito. Então, a hack é aquela anestesia que faz nas costas, é uma picadinha nas costas que faz para ganhar neném, por exemplo, né? Ou para uma cirurgia na perna. Então, faz uma picadinha, jeta o medicamento ali nas costas, que não é na veia, o medicamento não vai no sangue, ele vai do lado do nervo, esses Uhum. nervos que saem do cérebro aqui, forma a medula, né? Então, que leva a informação do cérebro para o corpo inteiro, vamos dizer assim, e vai e volta, né? Leva do corpo para o cérebro, do cérebro para o corpo. Então, você injeta o medicamento ali na medula e, vamos dizer assim, você bloqueia a transmissão, né, dos impulsos nervosos. E aí a pessoa para de sentir dali para baixo, Uhum. né? Então, bloqueia, para de sentir a perna, para de sentir a barriga, e aí consegue fazer a cirurgia, por exemplo, na cesárea, É esse tipo você de anestesia. faz essa anestesia porque você só afeta aquela região do corpo. Uhum. A mãe continua acordada, vê o bebê nascendo, pega o bebê no colo, só fica com a perna paralisada ali por um tempo, Uhum. depois volta, né? Então, é uma cirurgia, é uma anestesia extremamente segura também, né? Então, existe risco de complicações, existem sim. Esse risco especificamente de você ter um problema motor, né? De ficar assim, fiquei com uma fraqueza no pé, ou pé caído, por exemplo, ou uma parte da perna que ficou formigando, isso pode acontecer. Também um risco por volta ali de 1 para cada 100 mil, 1 para cada 200 mil casos. Também é um risco Bem extremamente baixo. baixo, Uhum. ou seja, algo que vários profissionais nunca vão ver, porque ele nunca vai fazer 100 mil anestesias desse tipo na vida dele, né? E ainda que fizer, pode É, ser que não veja também, né? pode ser que não veja, então é uma coisa que você vai ver publicada num artigo, alguma coisa, então é um risco, sim, existe, de você ficar com um problema neurológico depois, existe esse problema, existe esse risco, mas é um risco mínimo, não é algo que as pessoas precisam se preocupar quando vão Fazer fazer uma uma cirurgia, cirurgia. não é algo que a pessoa precisa ficar com medo, que é algo realmente muito difícil de acontecer. Não, legal, legal. Muito bem, mito 4. Ah, essa é boa, hein? Medo de revelar segredos pessoais durante a sedação. É aquela famosa história do quem que você vai te acompanhar numa endoscopia, por exemplo, né, Isso. Arthur? O pessoal fala muito isso. Eu já tive um chefe que falou: Meu, vou levar você para fazer, porque qualquer coisa Sim. tá tudo bem aqui, né? Então, tem essa. Geralmente, ó, atualmente, né? Geralmente, como que as pessoas ficam durante a sedação? Geralmente você faz o remédio, a pessoa apaga. E depois acorda meio rápido. Uhum. Acorda e se recobra a consciência rápido, não fica falando. Então, geralmente é isso. Nesse momento que ela está dormindo, que ela está começando a dormir ou que ela está acordando, ela pode falar algumas palavras desconexas, geralmente, e só, e apaga. Então, é, É não é mito, uma né? coisa, é meio mito, não é uma coisa que a gente precisa se preocupar, assim, vai falar alguma coisa importante, Não vai falar a senha do revelar um segredo. banco, não Não, vai nada senha do disso. banco, esquece. Revelar um segredo, assim. Tem isso hoje, né? Existem medicamentos que têm uma duração mais longa. Uhum. Então, você pode usar alguns tipos de medicamentos que têm
uma ressaca, vamos dizer assim, mais longa. E aí a pessoa pode ficar dopada o resto do dia. Então, isso pode acontecer, acontecia mais. Então, a gente tem até vídeo, internet, né, que o cara fica meio dopadão, assim, falando meio engraçado. Então, é uma coisa que pode ser engraçada ali. Dificilmente essa pessoa vai falar uma coisa importante, revelar um Uhum. segredo, nada disso. Mas ela pode ficar dopada o resto do dia. Hoje em dia a gente não usa mais, ou geralmente, né? Pelo menos em São Paulo, a Uhum. gente não vê usando mais esses medicamentos. A gente usa o medicamento com o menor tempo de duração possível, para a pessoa se recuperar rápido, ir para casa e continuar vivendo, não ficar o dia inteiro lá dopadão. Então, foi fazer uma endoscopia e ficou a tarde inteira meio, meio dopado. Não é essa a ideia, né? Daí faz, acorda, vai embora. Então a gente tem mudar, isso não acontece mais muito também, da pessoa ficar depois meio dopada por causa disso. A gente Uhum. escolhe os medicamentos que ela vai ter uma recuperação mais rápida. Legal, legal. Tchê, Você também entra recupera. no avanço tecnológico, então, isso daí, Sim. né? Não, legal, bom saber. Ou seja, você que está assistindo, se você conhece alguém que fica falando besteira depois do exame, a chance de ser por causa do exame é pequena. Sim. É. Vamos lá, mito número 5. O anestesista não fica na sala operatória durante a cirurgia. Conta pra gente se isso é verdade ou é mito, doutor Arthur. Essa é uma dúvida comum, né, que os pacientes têm. Eles acham, muitas vezes a gente acha que a pessoa vai, aplica anestesia, você faz a aplicação e beleza, vai embora. Eu apliquei lá, bom, fiz a aplicação, tchau, né? Aí Uhum, o cara opera, se vira lá. Mas na verdade não tem nada a ver, né? Então a gente chega primeiro, avalia o paciente, prepara a sala e, como eu falei, os medicamentos são de curta duração. Então a gente metaboliza rápido o medicamento. Então 5, 10 minutos já está metabolizando ali. Então a gente coloca nessas máquinas, que é uma bomba, né? Bomba de infusão. uhum. Então fica infundindo continuamente. E a gente fica, obviamente, monitorizando o paciente durante todo o período, que não é só fazer dormir, né? Então a cirurgia traz várias. A cirurgia é uma agressão, vamos dizer assim, Sim, para a você está pessoa. invadindo um espaço, É, né, então não pode ter habitual. sangramento, pode perder líquido, né? Desidratar o paciente. Então a gente precisa controlar tudo isso. Então, se o paciente está sangrando, eu vou fazer o quê? Vou fazer uma transfusão, vou fazer um soro para esse paciente, de uma forma bem, Uhum. bem simples Sim, sim. aqui. Mas a gente precisa controlar todos esses aspectos da fisiologia do paciente. Então, vou manter a temperatura dele estável, né? Não pode deixar cair a temperatura ou Nem levar subir, muito. enfim, manter os batimentos cardíacos, a pressão. Então, tudo isso eu preciso constantemente ali durante a cirurgia ficar avaliando. Se é uma cirurgia mais longa, eu vou coletar um exame de sangue dele durante a cirurgia para ver como é que tá. Aí eu Uhum. vejo o resultado, faço a minha conduta e assim por diante, né? O paciente é diabético, eu vou controlar a diabetes dele durante a cirurgia. Senão vai ficar lá, vamos supor, o diabetes dele vai ficar subindo, se eu não fizer nada, vai ter a complicação. Uhum. Igual o paciente que não está operando, se não tratar o diabetes, complica, Vai é a ter mesma complicação. coisa, né? Aí tinha Então, uma dúvida que você falou, por exemplo, tem os medicamentos de curta duração, né? Vamos dizer que se tem um medicamento X que você utiliza que ele tem 10 minutos para metabolizar, né? uhum. E a previsão da cirurgia é uma cirurgia de 2 horas. Você já coloca nessa bomba de infusão medicamento para essas 2 horas ou você vai administrando ao longo do período? Se precisar de Geralmente, mais tempo, como que aham, é? sim, sim. Geralmente você tem, vamos dizer, ampolas ali com tamanho, né? Ampolas de 20, 50 ml, 100 Uhum, ml. E aí você vai gastando. tá. E aí se precisa mais, você vai, pega Você na vai colocando. farmácia, troca aquela ampola, pega na farmácia e vai trocando. Uhum, Geralmente você vai com o número de ampolas que está previsto. Essa cirurgia demora umas 2 horas, o paciente tem tantos quilos, tem tal idade, né? Que varia também ah, sim, todos esses com o fatores, né? paciente, né? Varia. Tem paciente que você pode dar a mesma dose para mim, para você, para 5 pessoas, o efeito vai ser diferente, Ah, né? sim. Sim. O paciente mais idoso precisa de menos, enfim. Uhum, Então a gente já tem uma ideia ali
vou pegar aqui 10 ampolas que vai ser o suficiente para esse paciente, por exemplo. Mas existe uma imprevisibilidade, né? Primeira coisa, e uma variação interpessoal. Então, pode ser que dessas 10 eu gastei 5, deu para acabar a cirurgia, tranquilo. Eu devolvo as outras 5 para a farmácia, tudo certo. Pode ser que, não, deu 1 hora de cirurgia, já foram as 10 já. O cara, esse aqui consome mais, né? Esse Uhum, paciente metaboliza mais rápido. uhum. Aí, tranquilo, aí a gente pega mais na farmácia. Isso é bem tranquilo. Ah, Não legal, é legal. uma, não é uma coisa assim, é uma coisa corriqueira, vamos dizer assim, no Uhum. funcionamento do centro cirúrgico. Geralmente a gente pega o O previsto que já ali, vai. um Uhum. pouquinho a mais, né? E se precisar, devolve. Se não precisar, né? Ah, também tem isso, né? Se não precisar. Se não precisar. Mas e se precisar mais, a gente sempre pode ir ali na farmácia. Tem uma farmácia que fica dentro do centro cirúrgico, e aí você Uhum. pega mais e vai fazendo. Isso é bem Muito tranquilo. bem, muito bem. Mito número 6. Precisa ficar deitado para não ter dor de cabeça depois da raquianestesia? Tá, então esse aí é interessante, né? Essa complicação chama cefaleia pós-raquianestesia. É a complicação mais comum, uma das mais comuns desse procedimento. Então, mais ou Uhum. menos ali 5 até 10% das pessoas que fazem essa anestesia vão ter essa dor de cabeça. Então, é uma complicação extremamente comum, tá? E uma das características dessa dor de cabeça é o que? Ela aparece, não é na hora, né? Você faz a anestesia, no dia seguinte começa a sentir a dor de cabeça. E uma das características é quando você levanta ou fica sentado ou de pé, a dor de cabeça fica mais forte, piora. Quando você deita, ela melhora, dá um alívio, né? Então, quando a pessoa deita e tal, a dor de cabeça dá uma aliviada ou às vezes Uhum. até passa quando a pessoa está deitada. E aí, como ela tem essa característica de piorar com a postura, daí que surgiu esse mito, que é então, já que ela piora quando você levanta, A culpa é da fica hack. deitado para sempre. Uhum. Faz anestesia, fica deitado, que não vai ter. Mas na verdade, o fato de você ficar deitado ou não vai piorar o aparecimento dessa dor de cabeça. Essa dor de cabeça é uma coisa da pessoa. Então, pessoas mais jovens têm mais tendência do que Ah, é. idosos, né? E aí é de cada um. Se você fez uma vez, teve, provavelmente você vai ter de novo, se fizer de novo. E outra pessoa que fez, já fiz raquianestesia, nunca tive nada, provavelmente não vai ter, certo? Então, tem essa variação, geralmente é uma coisa da pessoa, da reação dela para a raquianestesia. Uma dor de cabeça que resolve em 2, 3 dias, trata com dipirona mesmo, dá água e repouso. Geralmente resolve. Ah, legal. Bacana, muito interessante. Não mais mito, mas ainda falando do centro cirúrgico aí, Uhum. como é, se existe, o preparo emocional. Eu ia falar emocional e técnico. Técnico, claro que existe, você mesmo já falou a questão de pegar Uhum. todo o material, entender o paciente, né, o que que vai ser utilizado. Agora, como que é o preparo emocional antes de uma cirurgia Emocional. emocional? Olha, isso é interessante fazer essa pergunta, que acho que talvez é um ponto aí que é importante que as pessoas não pensam, talvez, né, Hum, na cirurgia. Quando você vai fazer uma cirurgia, no dia, é um dos dias mais importantes da sua vida, sim. certo? Então você tá lá, você vai fazer, vai tirar um câncer ou vai corrigir vai tirar um apêndice, né, que está inflamado. Então, uma coisa, muitas vezes, é uma coisa muito importante para você. É um momento que você está exposto a um risco, você está vulnerável, está ali numa maca cheio de gente desconhecida, tá nu, né? Tá só com aquela camisinha, aquela roupazinha de centro cirúrgico, aquele avental, né? Um aventalzinho, fica aberto atrás assim, Vulnerabilidade, né? tá vulnerável. Então, é muito importante para os profissionais que trabalham nesse setor acolher bem o paciente. Isso é extremamente importante. A gente acolher o paciente bem, tirar todas as dúvidas. Então, comunicar, né? Se comunicar com o paciente, explicar, alinhar as expectativas dele para o que vai acontecer.
Então, isso é bem importante também. Então, ó, você vai sair daqui, você vai ser levado para o centro cirúrgico, é assim, assim, assado, a gente vai fazer isso, você vai sentir isso ou aquilo, né? Então, tudo isso é extremamente importante para a pessoa se sentir acolhida, para ela ter as expectativas alinhadas, não ter surpresas. Então, tudo isso é extremamente importante. Uhum. Então, que muitas vezes pode gerar uma falta de uma boa comunicação nesse momento e de um bom acolhimento, vai gerar ali para esse paciente um sofrimento desnecessário, né? Uhum. Então, o desconhecido ali, né, uma surpresa ruim vai ser muito ruim para ele, pela situação que ele está. Né? E o profissional que está ali não está vulnerável, né? O profissional está tranquilo, é o Sim, dia a dia dia a dele, dia é. dele, Uhum. corriqueiro, mas ele tem que sempre lembrar que tem um paciente ali que está naquela situação, né? E isso é extremamente importante para os profissionais que trabalham no centro cirúrgico. Então, acho Uhum. que é muito mais assim do como o profissional vai conversar com esse paciente para preparar ele, né, emocionalmente, mas é isso, é emocionalmente, né, para ele não se sentir mal emocionalmente, não ser uma experiência tão traumatizante assim, Uhum. para ser o mais tranquilo possível. Porque não é legal, não é, né? A gente sabe que não é legal, mas tem que ser o mais tranquilo possível, né? Exatamente, não é legal, mas é necessário, É né? É necessário. importante, Exato. então que seja feito da melhor maneira, né? Sim. Não, legal. Tia, agora eu quero entrar num ponto que nem você comentou lá atrás, falar um pouco de negócio. Uhum. Você é um dos sócios da Safe Anestesia, é isso? Isso. Isso. Conta um pouco pra gente como que a Safe veio ao mundo, por que que você decidiu, né, essa empreitada de criar essa Uhum. empresa, como que é o dia a dia da Safe, como que é a lida com os profissionais que são, né, o grupo, o corpo da Safe, como que é isso? Certo. Então, depois que eu terminei a residência, eu trabalhei em vários grupos em São Paulo. Em São Paulo, a gente tem essa configuração, né, que são grupos de anestesistas, e aí o grupo forma uma empresa e esse grupo atende, né, atende o hospital. Então, o hospital tal, ele tem um grupo de anestesistas que faz esse atendimento, tem um contrato ali. Essa é uma configuração bem comum em São Paulo, Uhum, bem frequente. E eu, quando terminei a residência, entrei em vários grupos, conheci diferentes grupos, vi como que funcionava, enfim. É, e com o tempo, depois eu acabei saindo desses grupos e formando com mais uns colegas que fizeram residência comigo, a gente formou um grupo em que a gente atendia só as cirurgias particulares inicialmente. Né? Atendia cirurgiões, amigos nossos, fazia cirurgias particulares deles em vários hospitais, né? Tem essa opção, tem gente que faz só isso, então o anestesista que trabalha, eu trabalho só atendo esses cirurgiões, faço a anestesia deles, pronto. uhum, E a gente funcionava meio que assim, né? Só que tá, era um pequeno grupo ali de 3 anestesistas que atendia alguns cirurgiões. E aí emitia nota fiscal para o paciente ou para o convênio, uhum, enfim. sim, E aí a gente sempre tentou, a, a ideia era fechar um contrato com um hospital, né? Então a gente ia atender um hospital como a equipe da casa daquele hospital. E isso demorou, né? A gente tentou, entrou em processo de concorrência de hospital privado, de hospital público. Isso foram vários anos tentando entrar uhum, nesse mercado. E até que em 2021, depois da pandemia, eu estava trabalhando numa UTI Covid, que ia fechar a UTI e o hospital, que era um hospital público, ele precisava ir abrir o centro cirúrgico. E uhum, aí a gente falou, bom, a gente pode ficar, a gente tem uma equipe, a gente pode assumir aqui como equipe, enfim, já ia abrir momentaneamente, né? E aí a gente fez um contrato ali emergencial por uns meses e ficamos lá nesses meses. uhum, Aí teve a licitação, aí a gente perdeu a licitação. uhum, Mas nesse tempo que a gente ficou lá, eles, a gente
ficou conhecido, porque a OS que opera esse hospital é uma Aham. OS que tem muitos outros hospitais. Ah, A sim. gente ficou conhecido e eles falaram pra gente, ó, vai abrir licitação tais, em tais e tais. Então a gente começou a participar de outras licitações e a gente Legal. ganhou em outro hospital. Uhum. Não naquele primeiro que a gente ficou, mas a gente ganhou em outro e aí foi nesse outro. E aí foi crescendo. Depois a gente foi conseguindo outros contratos, né? E foi crescendo. A maior parte dos contratos que a gente tem são com hospitais públicos, atualmente. Uhum. A gente tem 3 ali com hospitais privados, mas foi uma. Enfim, a gente já tinha esse trabalho antes, a gente queria entrar nesses contratos, mas foram vários anos tentando até conseguir ali, né? O Uhum. primeiro. E é sempre meio uma coisa de sorte, assim. Ah, eu tava ali, aconteceu. Sempre tem um pouco disso no empreendimento, né? Uhum. Você tá, você tá preparado para quando surgir a oportunidade você conseguir Exato. Dá conta, né? aproveitar e Exato. dar É. conta da oportunidade, né? Uhum. Mas, então, é sorte, mas precisa de ter uma preparação Ah, antes, sim. né? Então, E aí, conforme esses contratos foram entrando e tudo mais, vocês foram ampliando a equipe. Foram chamando mais pessoas para participarem é. e. Aí é o recrutamento, né? Uhum. Aí é uma das dificuldades aí de você empreender na medicina, na anestesia especificamente, nesse período, porque a gente pegou um período de muita escassez de anestesista. Então, Hum. pós-pandemia, foi um período de muita escassez de anestesista em São Paulo. E aí isso teve 2 pontos. Um ponto positivo e um ponto negativo. O ponto positivo é, não está faltando, então os hospitais não têm. Então surge muita oportunidade de novos contratos, Sim. porque os hospitais não têm equipe. As equipes acabaram, saíram, ou tem lá, precisa ter 10 anestesistas, tem 2. Nossa. Aí isso, né, aconteceu com vários hospitais de São Paulo, da Grande São Paulo. E então a gente recebe e-mail toda semana de hospital pedindo proposta, é muito frequente. Caramba. Então, por um lado, tem esse lado positivo para a gente, né? Uhum. Mas por outro lado, não tem anestesista, né? Então, você vai pegar o contrato, você tem que dar conta, Ah, né? Você sim. tem que dar conta, então você tem que ter equipe. Então, significa que a gente trabalhou assim, ó, muito. Trabalhou muito, muitas horas, final de semana, feriado. Assim, nos últimos anos, não sei mais o que é isso aí. Mas, e agora as coisas estão se ajustando, né? Mas foi muito trabalho também. Então, esse é o lado ruim, é isso. Você acaba trabalhando excessivamente por Uhum. muito tempo, né? E Arthur, o que que você acha que se deveu a essa falta de anestesistas? A gente não sabe, com certeza, mas existem alguns fatores que podem ter influenciado. Então, um dos fatores é que muitos médicos foram para o interior, Uhum. então para o interior de São Paulo ou para outros estados. Voltaram para Voltar, família, para essas ou coisas. foram por oportunidades também. Hum. Então, uma das coisas que tinha no interior, que a gente sabe que acontecia, era de ser subdimensionado, porque as equipes antigas, anestesistas antigos, estão lá numa cidadezinha pequena, é uma equipe ali com 2, 3 anestesistas mais velhos, não deixa ninguém entrar. O cara ficou anos, décadas sem deixar ninguém entrar. Só que ele está subdimensionado, o cara trabalha um monte para atender, só que chega uma hora que o Não dá. cara não dá mais, o cara que tá cansado, entendeu? E aí esses grupos, muitos desses grupos Hum. começaram a chamar gente nova. Ou porque o cara vai aposentar, um dos sócios vai aposentar, ou porque o hospital aumentou. Então isso levou muitos médicos para o interior, né? Nossa, olha. E uma das demandas que aumentou bastante também foi demanda em setor de imagem e endoscopia. Então isso Uhum. cresceu muito também. Então, os hospitais tinham antes um percentual ali de 5, 10% da equipe de um hospital atendia ali a endoscopia, ressonância, essas Sim. partes. Hoje tem hospital que é mais da metade da equipe atende isso. Então, você Nossa. pega lá um hospital grande em São Paulo particular, muitas vezes você tem lá
20 anestesistas, 10 estão na imagem, endoscopia e 10 estão no centro cirúrgico, por Caramba, exemplo. tudo isso, meu. Então, aumentou muito essa demanda, Uhum. né, pelo número de exames realizados, enfim. E aí essa demanda também aumentou ao mesmo tempo. Então, a gente acha que tem esses dois fatores aí. Muito bem, muito bem. Aqui agora a gente está caminhando pro final já do nosso Hum. papo e vou te pegar desprevenido agora. Uhum. Tem alguma coisa que você faz que não é todo mundo que sabe, não é de domínio público isso? Tem alguma coisa, algum lado B do Arthur aí, alguma coisa assim, ou alguma coisa que você tem vontade de fazer, Arte? Você diz assim na vida pessoal, Na vida assim? pessoal, exatamente. Ah, Eu vou dar um exemplo, porque eu tenho uma amiga médica, reumato, aham. super renomada, e quem não sabe, poxa, uma médica, né, toda mocinha assim, ela é vocalista de uma banda de rock pesado, tipo, jamais quando você olha pra ela você identifica isso, sabe? Aham, Então entendi. a ideia é essa, assim, se tem alguma coisa, alguma curiosidade. Olha, curiosidade, eu não sei não. Não sei se estou tão interessante assim. Não, meu tempo livre assim, eu gosto de correr. Eu fazia atletismo durante a faculdade, estou voltando, né, para Oh, corrida. boa. E, e eu gosto de música também, né? Então eu tocava violino, né, que você sabe, mas hoje eu já esqueci já. Já faz tanto tempo que eu não toco, mas estou fazendo violão, piano também, gosto de cantar. Eu Pô, gosto de música legal. bastante. Acho que Muito é mais bem. isso aí. Pô, corrida e música já tá É. ótimo. Muito bem, muito bem. Ati, como que você enxerga o futuro da anestesia no Brasil? Você acha que tem alguma coisa, algum fator que vai ser marcante? Você acha que vai continuar caminhando, evoluindo como já vem nos últimos Uhum. 100 anos, que nem a gente falou? A gente tem muito para anestesia, tem muito para evoluir assim no Brasil, com certeza, tem muito para acrescentar. Então é uma especialidade que é pioneira em segurança do paciente. Então a gente pensa assim, tem o piloto de avião, ele é um cara muito ligado na segurança, né? Faz todos Sim. os checklists lá de segurança, tudo assim para não ter nenhum tipo de problema. A ideia é prevenir, né, do que acontecer um problema lá no meio do voo, Lógico. né? Então a anestesia tem esse lado, assim, tem muita gente que compara a anestesia com a aviação nesse aspecto de ser uma especialidade que está ali sempre pensando na segurança do paciente. E isso tem muita coisa para evoluir. Então a gente tem muita coisa para implementar ainda nos hospitais, em vários hospitais, hospitais públicos, privados. Tem muita coisa para melhorar nesses processos de melhoria de segurança, né? Então a gente trazer ali um processo mais seguro possível para os pacientes que vão operar. Então as complicações cirúrgicas elas são frequentes, né? Muitos pacientes que passam por cirurgias grandes podem ter complicações, podem evoluir para, né, podem falecer, né? Enfim, os problemas de saúde são, né, diversos, a gente sabe. Uhum. Então, tem uma cirurgia grande, um câncer, é um paciente que potencialmente ali pode ter uma complicação, que pode ser algo inevitável, mas muitas vezes a gente pode reduzir aqui e ali, né? Tipo, diminuir o risco de 1% de acontecer isso, diminuir o risco 2% de acontecer aquilo. Já é Se eu mais vou um por fazendo cento, dois por várias cento, é. coisas, né? Uhum. Várias ações, eu vou ali melhorando o resultado como um todo. Posso não enxergar em um paciente, porque eu estou vendo, eu preciso ver o todo, né? Preciso ver aqui nesses 1.000 pacientes, a gente tomou essas e essas medidas e aí, nesses 1.000, a gente está conseguindo melhorar o resultado como um todo para o país, né? Para toda a população. Uhum. Então, isso é algo extremamente importante, que a especialidade precisa evoluir nisso, e acho que é algo que ela tem a acrescentar, assim, para o país, para a medicina. Acho que esse é a principal coisa que a gente tem para melhorar, sem dúvida nenhuma. Muito bem, muito bem. Arthur, muito obrigado pelo teu tempo. Muito obrigado por esse papo. Para mim foi muito enriquecedor, Ah, que bom. esclarecedor. Acabamos com mitos aqui, né? Isso é muito importante.
Legal, Então legal. é isso, valeu pela tua presença nesse episódio. Obrigado você que agradeço. nos assistiu. E Art, quer deixar uma mensagem, uma palavra, alguma coisa? Não, é isso aí. Obrigado pelo convite. Estou totalmente à disposição aí. Se quiser conversar mais vezes também. Obrigado Legal. pelo convite, viu? Vamos pensar Valeu. em mais mitos, mais coisas aí, porque as pessoas precisam ouvir e saber como essas coisas funcionam aí nesses bastidores, Legal. certo? Parabéns pelo trabalho aí. Valeu, obrigado. Valeu você também, humano, você que tá aí, que assistiu a gente ou ouviu a gente até agora. Se estiver no YouTube, por favor, deixa teu like. E é isso aí, até a próxima. Tchau!